Boa noite. Agora sim, vamos então orar para a gente iniciar esse último encontro dessa sequência dos estudos, né, do livro Instrumentos das Mãos do Redentor. Hoje a gente vai ver os dois últimos capítulos. E aí eu queria saber se alguém quer ter algum motivo específico para compartilhar, para a gente estar orando juntos. Caso contrário, ok. Vou estar orando então, para a gente iniciar. Deus eterno, muito obrigada, Pai, por mais esse encontro, por mais esse dia que tu nos deste, pelo trabalho que já podemos realizar durante o dia, pela saúde, pelo céu tão lindo, ó Deus, pela bênção de termos a tua provisão em todos os sentidos, ó Deus, não apenas material, mas também espiritual em nossa vida. Muito obrigada, Deus. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos, e o Senhor tem nos ensinado a te amar a cada dia. Nós te agradecemos por isso. A tua palavra diz que é a tua bondade que gera arrependimento em nós. Nós te pedimos que, de fato, o nosso coração esteja de contínuo, numa atitude de arrependimento, ó Deus, por nossa natureza pecaminosa. E um desejo sincero e puro, ó Deus, de te servir e de caminhar rumo a essa esperança que temos, ó Deus, de que um dia na eternidade te encontraremos e poderemos desfrutar com toda a plenitude de tudo que tu tens para nós, ó Deus. Enquanto isso, ó Deus, afirma, ó Deus, em nós e reafirma os nossos passos para que a gente possa ter em nós o desejo de viver a tua palavra e que o mundo possa olhar para nós e ver de fato pessoas transformadas por ti. Nos dá um coração, ó Deus, cada vez mais amante de ti, ó Deus. É assim que nós te oramos nessa noite. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, pelas pessoas que têm ouvido as aulas, ó Deus, assistido às aulas, esses momentos de troca, ó Deus, que a gente tem tido posteriormente. Eu te agradeço, Deus, por esse momento de partilha. E te pedimos que na noite de hoje a gente possa crescer, e tu me dê sabedoria no compartilhar aquilo que vai ser compartilhado. Que a tua presença seja manifesta em nossas vidas, não somente agora, mas a cada instante, para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, pela liderança da Igreja Batista Fonte, ó Deus, que tem se preocupado em proporcionar crescimento a todo o rebanho, ó Deus. Te agradeço pela vida dos teus servos, Abdênego, Zambelli, ó Deus, e todos mais que compõem essa liderança, ó Deus, junto com suas esposas e filhos. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, reta final, capítulos 13 e 14. Ah, esses capítulos tratam de uma questão bem, eu diria, desafiadora no aconselhamento, porque ele vai tratar do fazer, né? A gente, capítulos 6 e 7, ele fala, Paul Tripp fala sobre amar as pessoas, perdão, capítulos 7 e 8 sobre amar as pessoas, capítulos 9 e 10 sobre conhecer as pessoas, 11 e 12 sobre o falar a verdade para as pessoas, e tudo isso é uma caminhada de construção de relacionamentos. Mas é nesses dois últimos capítulos que trata do auge, do que eu considero, do que eu entendo ser o auge do processo de aconselhamento, que é a efetivação de todo esse relacionamento que foi construído, né? Quando a gente se dispõe a amar a pessoa, ela vai ser impactada por esse tratamento que a gente vai ter para com ela, né? Às vezes são pessoas que nunca foram ouvir, nunca receberam demonstração de amor, nunca receberam demonstração de verdade, nunca tiveram alguém que se preocupasse em conhecê-las para além da superficialidade, e muito menos pessoas que se preocupassem em falar para elas a verdade por uma atitude de amá-las, né? De ter um desejo sincero de amá-las, não apenas dizendo o que elas desejam ouvir ou o que é agradável ouvir, mas o que elas necessitam ouvir. Então, essa construção de relacionamento visa a transformação da vida da pessoa.
E como é que a gente identifica essa transformação na vida da pessoa? Quando ela manifesta em atitudes tudo que foi construído nesse relacionamento. Então, os capítulos 13 e 14 vão tratar do fazer. Fazer, ou seja, colocar em prática tudo que foi transmitido para essa pessoa. É quando a gente vai consolidar a caminhada. É quando a gente vai ver se de fato a pessoa abraçou tudo que ela ouviu, que achou bonito, que achou interessante, que disse que ia se comprometer, mas não necessariamente está comprometida. É quando ela executa, é quando ela pratica o conhecimento que foi transmitido, que a gente de fato confirma que aquele conhecimento entrou no coração da pessoa e produziu mudança. Então, ele introduz o capítulo 3 dizendo: o fazer não é uma consequência inevitável na vida do aconselhado. Não é porque a gente. E isso aqui é uma informação importantíssima, gente. Não é porque você, eu, amamos a pessoa, procuramos conhecê-la, levamos um conhecimento bíblico consistente para a pessoa que ela vai colocar em prática. Fazer não é uma consequência inevitável na vida do aconselhado. Ou seja, é muito comum a gente pensar e sentir o quê? Ou melhor, sentir e pensar o quê? Ah, eu já me dediquei tanto para fulano, eu estou assim tão frustrado. A gente pensa, como é que pode, depois de tudo que ele disse que ia fazer, agora simplesmente dá as costas e vai embora? Parece que não ouviu nada do que eu falei. É muito natural a gente pensar isso e sentir desejo de desistir da pessoa. Mas esse pensamento é um pensamento equivocado. Ele vem da ideia de que basta trazer a informação e a pessoa vai ser transformada. Não. Se fosse assim, todas as pessoas que ouvissem a proclamação do evangelho estariam convertidas. Não é verdade? Mas isso não é verdade. No aconselhamento também não é verdade. Não basta ouvir. O que a Bíblia vai dizer? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir do texto é o ouvir que faz com que a verdade produza mudança. E a gente vai ver que isso, que é assim o processo, em toda a Bíblia. Especialmente nos evangelhos, quando a gente vê o tempo todo a mensagem dos apóstolos, a mensagem do próprio Cristo chamando para uma caminhada diferente. Então, o segundo aspecto, o segundo ensino que ele traz para a gente na introdução é: o fazer precisa ser aprendido e demanda um arrependimento. Então, quando Jesus vai dizer a fé, quando o texto bíblico, agora fugir se realmente fala de Cristo, quando o texto bíblico vai dizer a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ter consciência que esse ouvir é o ouvir que entra na vida da pessoa e produz mudança. E quando a gente compreender isso, né, quando a gente compreende isso, a gente faz com que a nossa expectativa em relação ao processo com a pessoa seja alinhado com a realidade. Qual é a realidade? O coração humano só é transformado pelo Espírito Santo. E uma vez transformado, produz nova atitude. Então, quando a gente compreende isso, a gente tira a expectativa de nós mesmos, de que é o nosso fazer, o nosso falar que vai produzir mudança, coloca essa expectativa sobre a ação do Espírito Santo e, consequentemente, a gente consegue ser longânimo com a pessoa, porque a gente vai entender que é o processo do Espírito Santo no coração da pessoa que vai produzir a transformação. E a gente não conhece o coração do outro, a gente só conhece o que o outro fala. Por isso que lá atrás, em um outro encontro, eu disse, eu costumo falar, eu falei para vocês, né? Eu costumo dizer que a gente só conhece alguém de fato quando conhece a motivação no coração da pessoa. Porque até então a gente só conhece comportamento, e comportamento pode ser dissimulado, o comportamento pode ser forjado, pode até vir de um desejo genuíno de se comportar de maneira correta, mas não necessariamente garante uma transformação no coração. Por isso, o fazer precisa ser aprendido e demanda arrependimento. A pessoa precisa entender que está errada, que o seu sentimento, o seu pensar, o seu agir está errado. E está errado não apenas por uma questão moral, está errado porque Deus não quer que a pessoa viva daquela forma. E então, entendendo isso, tendo essa consciência por todo o ensino que a gente falou para ela, o coração é convertido, no sentido de
mudado, é transformado, há um arrependimento e então a pessoa expressa desejo de viver de uma maneira diferente. Ao encorajarmos pessoas à mudança, nossa prioridade não é lidar com as necessidades do momento. Ao contrário, é responder ao chamado de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Isso está em Levítico 11:44, mas também está no Novo Testamento, em Pedro. Ao chamarmos as pessoas para fazerem o que Deus as chamou para fazer, precisamos manter o destino final em vista. Então, por que é que as pessoas precisam ser transformadas? Por que é que eu e você precisamos de transformação? O subtítulo do livro é Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Por que é que nós estamos nesse processo de transformação? Porque aqui não é o nosso ponto final. Não é aqui que a gente salta do ônibus. Não é aqui o nosso destino. Não é aqui que a gente vai ouvir do GPS. O seu destino está à direita, né? Nosso destino é a eternidade. E a gente precisa ter isso em mente o tempo todo, para que a caminhada aqui, para que a renúncia que a gente faz da nossa própria vontade tenha sentido e nos dê a força necessária para a gente continuar renunciando. Porque, caso contrário, se a gente foca nas circunstâncias, se a gente perde de vista a promessa da eternidade, a gente diz: por que eu vou me sacrificar dessa forma? Por que eu vou perdoar? Mas essa caminhada rumo à eternidade é uma caminhada onde a gente está sendo transformado para alcançarmos a estatura de varão perfeito, para nos parecermos com Cristo. E como diz Paulo, sermos entregues naquele dia, né, naquele dia do encontro, com o coração puro. Então, quanto mais parecidos com Cristo, mais estaremos agradando a Cristo, a Deus, né, nesse processo de transformação da nossa vida. E isso a gente precisa ter claro para a gente, na nossa mente, para que a gente possa também transmitir para o nosso aconselhado. E aí, lembrando, se ele não é convertido, ele não vai entender isso. É por isso que a gente precisa ter também uma lembrança muito clara na nossa mente, que quando alguém não crente, não convertido, nos procura, a gente pode e deve auxiliá-lo, mas entendendo que a mensagem do Evangelho precisa ser trazida. A gente pode, digamos assim, trazer o doce da promessa de como é uma vida com Cristo, mas sinalizar, olha, essa vida não é instantânea. Ela requer um compromisso de vida e caminhada com Deus. A relação entre o agora e o porvir. Isso é algo que precisa estar na nossa mente. A vida aqui é um preparo para a eternidade. Em 2 Coríntios 11, de 1 a 13, a gente vai ver Paulo apresentar uma visão escatológica da vida. E é um texto que a gente pode estar usando com o nosso aconselhado. E por que é necessário a gente ter essa visão em mente? Por conta do que eu já falei, por conta do que o Paul Tripp traz para a gente lá no livro. O pecado produz uma tendência para o aqui. Quando a gente perde de vista a santidade de Deus, a gente se contenta com a nossa pecaminosidade. Porque, afinal de contas, né? Se todo mundo faz, por que é que eu não vou fazer também? Nós somos, como humanos, nós somos naturalmente inclinados à comodidade. A gente sempre quer o que é mais cômodo, o que vai dar menos trabalho para a gente. E renunciar ao nosso próprio eu é algo que exige sacrifício. Esquecemos que o alvo principal de Deus não é mudar nossas situações e relacionamentos para que possamos ficar felizes, mas nos mudar por meio de nossas situações e relacionamentos para que sejamos santos. Quando você estiver aconselhando, é preciso que você lembre ao seu aconselhado que, ao contrário do que o universo, toda a galáxia está dizendo, pelo menos toda a galáxia virtual está dizendo, ao contrário do que o mundo fala, o objetivo primordial de Deus não é deixar a gente feliz.
Tem um vídeo no Instagram, aí não sei se vocês já viram um Reels, que a, é a pessoa, tipo, eu vi uma essa semana que era com um idoso, com aqueles balãozinhos de aniversário, e aí tinha idoso de cabelinho branco, aí tava lá, 18. Aí alguém vem da festa e tenta virar para botar 81, né? A idade real. Aí o áudio do Rios é uma vozinha que faz não, não, não. E aí eu já tinha visto vários, né, com pessoas mais jovens, mas eu achei tão interessante ser com o idoso, porque assim era 81 para 18, né? E não desconsiderando o bom humor do idoso, mas eu lembrei muito disso, assim, de como a gente tenta o tempo todo negar a realidade. Então, a gente sempre quer o que nos parece mais agradável. Então, a ter em mente que o objetivo de Deus não é deixar a gente feliz com o que a gente acha que é legal para a gente. Ter em mente, isso em mente faz com que a gente alinhe o nosso aconselhamento. Eu aconselhei recentemente uma moça que está num processo de divórcio, e no início, quando o esposo deixou a casa, ela veio, procurou, estava com o coração aparentemente contrito, e eu creio que de fato havia um desejo realmente de consertar as coisas, só que quando o marido não se voltou, não voltou atrás, então ela também não quis mais nem saber de Deus. E aí é uma pessoa muito próxima e eu continuei o contato e tudo, e um belo dia, né, ela expressou então o que estava no coração dela. Mas de que adiantou tudo que eu fiz? Ou seja, tudo que ela tinha feito no sentido da caminhada que estava tendo comigo, né? De que adiantou tudo que eu fiz, Dani? De que adiantou eu dizer que não ia dar entrada no divórcio? Olha aí o que ele está fazendo. Então, ela tinha tomado a decisão, ela disse para mim que no momento devocional Deus tinha dito para ela para não se divorciar. E ela disse que queria fazer a vontade de Deus, que Deus tinha falado com ela. Mas aí, quando foi posteriormente que o esposo continuou numa atitude bem difícil de suportar, né? Bem difícil para ela de suportar. Ela expressou então esse sentimento, né? De que tinha sido em vão fazer tudo que tinha feito. E eu disse para ela, mas você fez por ele ou por Deus? Então, essa consciência faz com que a gente também não embarque junto com o aconselhado, num entendimento enganoso de qual é o objetivo do aconselhamento. O aconselhamento bíblico visa nos levar a uma caminhada de intimidade com Cristo, para que a gente seja transformado por Ele. A etapa do fazer demanda 4 objetivos. Gente, deixa só eu pontuar uma coisa aqui. Como eu estou vendo vocês, né, pelo celular, eu não consigo visualizar todo mundo. Então, se alguém quiser falar, abre o microfone, tá? E aí eu vou ouvir e então posso considerar a fala de vocês. Então, a etapa do fazer demanda 4 objetivos que ajudam a vivência de uma vida transformada e em transformação. Ter um plano de ministério pessoal, ter clareza de quais são as responsabilidades, infundir a identidade de Cristo e proporcionar a prestação de contas. No capítulo 3, ele vai abordar esses 2 primeiros pontos, tá? Então, vamos lá. Em que consiste esse passo, aliás, esse objetivo, né, que eles chamam de objetivo da etapa do fazer? Em que consiste o objetivo de definir um plano de ministério pessoal? Consiste em traçar um mapa que indica qual o destino do processo. Em meio a todas as informações que nos chegam, 3 perguntas ajudam a estabelecer o plano. A primeira é: o que a Bíblia diz sobre a informação coletada? Então, esse plano que ele está falando aqui, definir um plano de ministério pessoal, é a gente definir para aquela pessoa onde é que ela precisa chegar. Então, essa moça, por exemplo, que eu estava falando especificamente, ela precisa desenvolver uma vida com Deus, ela precisa entender o que é que Deus quer dela. É uma pessoa que, de fato, professa salvação, mas que não tem maturidade na relação com Deus. Então, é uma relação ainda de eu vou fazer o que é certo para Deus me dar o que eu.
barganha, né? A troca. Eu vou fazer o que é certo e aí Deus vai me recompensar. Não é eu vou fazer o que é certo, porque é a vontade de Deus, independente de eu receber em troca o que eu desejo. Então, mais do que ter o esposo de volta, o que essa jovem precisa é entender que a relação dela com Deus é uma relação, no mínimo, superficial. Se não, talvez inexistente. Mas é, no mínimo, superficial, uma relação imatura. Então, o que a Bíblia diz sobre a informação coletada em relação a ela? Eu preciso identificar o que Deus ensinou, prometeu, ordenou, alertou, encorajou e fez de que trata a situação. Então, eu instruí ela sobre a questão do divórcio e fui no segundo plano até que ela fez essa fala, tratando a relação dela com Deus. Quando ela fez essa fala, então eu trouxe essa questão da relação dela com Deus para primeiro plano, porque ela não estava, não tinha como ela enxergar que a relação dela com Deus era inadequada, estava incorreta. Não é uma questão de inadequação, mas não é o que precisa ser. Só quando ela verbalizou, eu pude então tratar com ela a fala dela. E aí ela afastou-se de mim. Por quê? Porque o que ela queria, de fato, era o marido de volta. Ela não queria agradar a Deus em primeira instância. Então ela afastou-se de mim. Não quero ouvir, não quero nem. Mandava textos para ela, música para ela, não quero ouvir também. Não quero ouvir falar sobre Deus. Agora tá retornando, velho. Ela tá vindo, já tá mais sensível, o coração abrandou. Então, o que é que ela precisa? Identificado isso, o que é que Deus ensinou a respeito de corações, de relacionamento superficial com Ele? O que é que Deus prometeu para quem quer ter um relacionamento profundo com Ele? O que é que Ele ordenou para que se tenha um relacionamento profundo? Então, o que está aí entre parênteses, né, no ponto 1, pode guiar a gente no processo de aconselhamento quando a gente traça esse plano ministerial. Como é que eu vou tratar com a pessoa? E para isso eu preciso identificar qual é a demanda da pessoa. Outras duas perguntas. Essa Oi? parte eu achei interessante, Dani, porque ele até coloca, né? Não é. Vamos aqui procurar um versículo da Bíblia que trata sobre o assunto, né? E é sim todas essas etapas, né? Todas estruturar tudo isso, né? O que foi que Deus ordenou? O que é que se fala sobre isso, né? Numa forma muito mais abrangente, né? Exatamente. Porque quando a gente foca no problema, o problema, ele é sempre sintoma. O problema que o aconselhado nos traz, eu vou tirar o sempre, porque sempre são todas as vezes, né? Então, o problema que o aconselhado nos traz, normalmente, 99% das vezes, é sintoma. E a gente precisa identificar qual é a causa. E o aconselhado nem sempre vai estar ciente disso, na maioria das vezes não está. Então, a gente tratar o sintoma que ele está trazendo, a gente desconsiderar o sintoma, porque a gente sabe que existe algo mais profundo, pode levar o aconselhado a achar que a gente está desconsiderando a dor dele. Mas, de fato, existe algo mais profundo que a gente vai precisar es- ter em mente, encontrar, identificar junto com o aconselhado, para que então a gente possa alcançar essa transformação no coração dele. Essa primeira pergunta aí é a pergunta 2, tá? Quando a gente duplicou aí o slide, ficou errada a numeração. Então, a segunda pergunta é: quais são os alvos de mudança de Deus para esta pessoa nesta situação? Refere ao despojar-se e revestir-se. Efésios 4, 22 e 24 vai tratar disso. A nova criatura, a pessoa transformada por Cristo, ela vai precisar se despojar, vai precisar se desfazer da atitude pecaminosa e revestir-se do Espírito, do novo homem, como diz o texto bíblico. A gente se despoja, né? Nos despojamos do velho homem, nos revestimos do novo homem. Então, como é que aquela pessoa precisa pensar, fazer na vida dela? O que é que ela precisa desejar? No caso dessa minha amiga, o que é que ela precisa desejar? Intimidade com Deus, um relacionamento maduro com Deus. Porque mesmo que o esposo não volte atrás e de fato leve o divórcio adiante, ela precisa de Deus.
Ela vai precisar ter a força de Deus, estar firme em Deus para poder suportar a vida de divorciada, com 2 filhos. Não é fácil. Então, mais do que ajudá-la a lidar com a situação que é extremamente dolorosa, eu tenho em mente e desejo, né, ajudá-la a entender o quanto ela necessita de Deus. Quais são alguns métodos, a pergunta 3? Quais são alguns métodos bíblicos para alcançarmos os alvos de Deus para a mudança? Identificar os passos que Deus chama essa pessoa para trilhar. Então, é quando a gente vai. Aí, Dani, eu acho que você não vai ter dificuldade com isso. É quando a gente vai traçar os planos, os passos, né? Então, o que aquela pessoa precisa fazer primeiro? O que ela precisa fazer depois? Né? Semana atrasada, eu iniciei já há mais ou menos um mês e meio, eu iniciei um processo de aconselhamento com uma jovem e ela, cada encontro, ela trazia uma demanda diferente, né? Então, os 2 últimos encontros, eu disse para ela, você precisa, definir onde você quer tocar. Qual é a questão que você quer tocar? Porque as 2 vezes que eu tentei focar em algo, no encontro seguinte ela dizia, não, mas isso aqui já foi resolvido. Eu converso contigo, Dani, porque é tão bom conversar contigo. E aí, no último encontro, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, você vai pegar um caderninho, vai separar, e vai ser o nosso caderninho, tá certo? O que eu pedi para você fazer, você anota nesse caderno. E eu pedi que ela identificasse o que é que ela tem como problema para trazer para mim. Então, por que é que eu preciso conversar com Dani? Eu pedi para ela. Abra o caderninho lá e bote a pergunta: por que é que eu preciso conversar com Dani? O que é que na minha vida precisa de aconselhamento? Liste tudinho, a gente conversa sobre isso no próximo encontro. E aí ela mandou mensagem: vou fazer, viu? Então, às vezes, a gente precisa ser bem diretivo, assim, sabe? Porque a pessoa está ali perdida. Então, às vezes, no aconselhamento, a pessoa vem no primeiro encontro, conta um bocado de coisa. A gente ouve. Se vai haver uma oportunidade, a gente pode pedir para a pessoa que ela tente identificar, geralmente, pontos positivos, pontos negativos, por que fazer, por que não fazer, como é que ela fazia antes, como é que ela está fazendo agora, como é que ela acha que deveria fazer. Então, dar tarefas é um passo que ajuda a pessoa a organizar as ideias. E esse passo do pedir que a pessoa identifique qual é a questão é, eu diria que o passo fundamental, inicial, básico, para que a gente possa ter um processo de aconselhamento. Senão, a gente, cada encontro, vai focar em uma coisa diferente e a gente não vai progredir. Vai virar um bate-papo, né? E não é esse o objetivo do aconselhamento. Ele tem um começo, meio e fim. E só pode ter um começo e meio. A gente só alcança esse caminhar de começo, meio e fim porque a gente tem um objeto de estudo. A gente tem um ponto para tratar, né? Porque passando disso é discipulado. Então, qual é o problema que precisa de aconselhamento? Mas vamos seguir aqui. Então, definir o plano ministerial passa por essas perguntas aí que ele pontua para a gente, e lá no livro, logicamente, ele vai abordar de maneira eh, mais clara. O segundo aspecto que. eh, deixa eu só voltar aqui para eu usar a palavra que ele usa, tá? O segundo objetivo, né? É eh, ter clareza de quais são as responsabilidades, ou trazer o aconselhado para a consciência, ou trazer a ele a consciência de quais são as responsabilidades dele. E aí eu achei muito interessante essa informação que o Paul Tripp traz no livro, né? A forma como ele simplificou as pessoas que com as quais a gente lida. Ele disse que no aconselhamento que ele costuma fazer, normalmente encontra 3 grupos de pessoas: as que são irresponsáveis, as excessivamente responsáveis e as genuinamente confusas. Dificilmente as irresponsáveis chegam para a gente. Elas não estão preocupadas em, em receber orientação para a vida, mas pode chegar, sim. Pessoas que chegam se queixando do outro, né?
Ó, eu vim aqui procurar aconselhamento porque eu não sei mais o que fazer com minha filha, eu não sei mais o que fazer com meu marido, eu não sei mais o que fazer com meu pai, minha mãe, com meu patrão. Então, o problema é o outro. Ele não reconhece, ela não reconhece a sua responsabilidade no processo. Está passando por um problema e acha que só quem causou o problema foi o outro. Não consegue enxergar a si mesmo no processo. E quando eu digo que essas pessoas normalmente não nos procuram, é porque ainda que elas nos procurem, na maioria das vezes é com essa queixa, e quando a gente trata da responsabilidade dela, dessa pessoa no processo, ela, adeus. Normalmente essas pessoas não suportam o processo de aconselhamento, porque o que elas querem é que a gente dê jeito no outro. Então vamos lá, seguindo. As que são excessivamente responsáveis, se responsabilizam pelo que Deus não as designou. Ah, tem uma amiga, é uma senhora que eu primeiro conheci a filha dela. Conheci a filha quando a filha era adolescente. Primeira conversa, eu estava no. Isso foi há uns. Acho que há uns 20 anos atrás. E aí eu estava no acampamento de jovens da igreja e alguém chegou e disse: Dani, tu podia conversar com fulana? A gente foi uma maior dificuldade para trazer para o acampamento, mas tem uma família muito complicada, tem uns problemas com a mãe. E aí eu fui conversar com a moça e ela falou muita coisa sobre a mãe dela. E eu ouvi, muito inexperiente, eu, né, muito jovem ainda, ouvi, me compadeci, fiquei querendo conhecer a mãe. Poxa, que mãe terrível, né? Trazer todo esse sofrimento para a filha. Passou-se o tempo, uns 10 anos depois, eu conhecia a mãe, só que eu não sabia que era a mãe dela. E a gente se tornou amiga, uma pessoa maravilhosa. Passou-se mais algum tempo, então eu conheci a história. Fiquei sabendo que ela era a mãe da jovem, da adolescente na época, e soube então da história. E eu diria que essa minha amiga, essa senhora que é a mãe dessa jovem, é alguém que está nessa categoria do excessivamente responsável. Porque a jovem, na verdade, tem todo um histórico de rebeldia, de vida desregrada, e que a mãe esteve sem sabedoria, era muito jovem quando teve a filha, e sem sabedoria tentou pôr limite na filha, né? Então, por causa do coração da filha, ela via a mãe como alguém nociva para ela. Só quando eu pude ouvir o outro lado da história, e de fato conhecer as duas mais de perto, é que eu vi que a versão que eu tinha escutado lá atrás não era exatamente a versão verdadeira dos fatos. Então, essa minha amiga, que hoje eu estou acompanhando, é alguém que está sendo tratada por toda essa relação de rejeição da filha, porque a filha nunca reconheceu a mãe como alguém que de fato a ama e cuida dela. Então, isso ao longo do tempo foi causando uma ferida profunda no coração dessa mãe. E ela se sentia responsável pela situação da filha, uma responsabilidade que é para além do que Deus chama essa mãe a ter. Por quê? Porque na cabeça dessa minha amiga, que é a mãe da jovem, ela tem que continuar aparando a moça, que agora já está, não sei com quantos anos, mas já é mãe de duas crianças e tudo. Ela tem que continuar ajeitando a filha até que um dia a filha reconheça isso e ela vai ali, se sacrifica e faz muita coisa pela filha, para que a filha, então, mude de atitude. Mas esse sacrifício que ela está fazendo não produz resultado, porque o que precisa acontecer? Uma mudança no coração da jovem que só o Espírito Santo pode fazer. Então, essa minha amiga traz para ela uma responsabilidade que nem Deus pede a ela. E aí eu estou tratando com ela exatamente qual é a responsabilidade dela nesse processo com a filha. Precisa amar e continuar cuidando, mas sem deixar de atentar para a responsabilidade que essa jovem tem para com ela mesma diante de Deus.
O terceiro grupo de pessoas são as genuinamente confusas. Elas não discernem quais são as suas tarefas e quais são as tarefas de Deus. Então, eu diria que essa minha amiga agora ela está aprendendo. Eu acho que ela passou para esse outro grupo agora, porque ela está aprendendo a ser uma mãe diferente. Então, ela está um pouco confusa qual é o limite de até onde ela vai com essa filha, até onde ela recua, até onde ela é firme e até onde ela precisa deixar que a filha sofra as consequências, né, dos próprios erros. Então, trazer clareza de quais são as responsabilidades é outra coisa que também é outro objetivo que faz parte desse processo de ajudar o aconselhado a fazer ou colocar em prática a verdade que foi ensinada para ele, infundindo a identidade de Cristo e providenciando a prestação de contas. É o título do capítulo e trata desse capítulo 14, tá? E trata dessa segunda parte. Na verdade, ele dividiu por uma questão didática, né? Mas o fazer passa por essa etapa da gente. Eu parei aqui porque tá errada aqui a palavra, tá? Essa etapa da gente trabalhar a identidade de Cristo na pessoa. Então, vamos lá. Ele começa dizendo. Parte do que está aqui na introdução eu já abordei com vocês, eu vou apenas ler, tá? O encorajamento é uma das nossas necessidades como seres humanos. Não é necessidade decorrente da nossa condição de caídos. A gente precisa, e quando eles falam de infundir a identidade de Cristo, tem a ver com essa paciência, com essa longanimidade que a gente vai tendo com o aconselhado, para que a identidade de Cristo seja formada na pessoa. A gente é auxiliar do Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos ali, caminhando com ele. Se o Espírito Santo é longânimo, né, e esperar o tratar na vida da pessoa, a gente também precisa ser longânimo. A gente não pode atropelar o coração da pessoa. É, a gente precisa desse encorajamento, essa ideia do não desista, Deus está fazendo a obra na sua vida, é difícil, mas eu estou aqui com você. Então, infundir a identidade tem a ver com esse encorajamento que a gente dá para o aconselhado. O segundo ponto que ele traz na introdução do capítulo 14 é: a prestação de contas é parte importante da aplicação da verdade às nossas vidas. E isso é algo que está tão fora da nossa cultura, gente, que é difícil. Eu confesso que eu tenho dificuldade com essa parte. Eu sinto falta de aprender mais sobre isso. E a supervisão no aconselhamento ajuda muito a gente a aprender como fazer a prestação de contas, né? Como propor isso para o aconselhado e caminhar com o aconselhado nesse processo da prestação de contas. Então, infundir a identidade de Cristo é o terceiro objetivo quando a gente está querendo levar o aconselhado a fazer o que ele precisa fazer. Incutir. Estão aí acompanhando comigo no slide? Eu fui meio que passando assim, como se eu estivesse lendo um texto corrido, né? Mas vamos apresentar aí o que é essa ideia de infundir a identidade de Cristo. Oi. Valna, você vai falar alguma coisa? Não, não. Certo. Eu Ok, acho que eu tirei o microfone sem querer aqui. tranquilo. Ok. Então, infundir a identidade de Cristo significa incutir, fazer ficção ideia na mente de alguém, promover uma lembrança constante da identidade da pessoa em Cristo. Romanos 6, de 15 a 17 e Efésios 2, 6 e 7 nos ajudam com essa compreensão. É aquele processo que a gente vai o tempo todo trazendo. Não sei se vocês já ouviram a, a frase, né, que a gente costuma dizer: ai, eu já li esse texto bíblico tantas vezes, mas hoje saltou aos meus olhos. Eu nunca tinha prestado atenção, né? Às vezes a gente tem essa experiência com o texto bíblico.
Ah, eu já ouvi mensagens sobre isso tantas vezes, mas aquele domingo que eu escutei foi diferente. Então, isso é o processo de transformação que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. A gente está vivenciando uma experiência que nos torna sensíveis a a certos aprendizados. Então, quando a verdade bíblica vem e nos encontra naquele momento que a gente está mais sensível, aí a gente é impactado com aquela verdade e ela produz um fruto, uma transformação na nossa vida. Então, esse incutir a identidade de Cristo é um processo, onde mais do que nunca a gente, de fato, é apenas um coadjuvante, um auxiliar do auxiliar maior, né? O Espírito Santo é o auxiliar, nós somos o auxiliar do auxiliar. Então, a gente não pode atrapalhar a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, querendo atropelar os passos. A redenção não apenas nos coloca na família de Deus, mas põe o próprio Deus dentro de nós. Contudo, a pressão do dia a dia afeta nossa percepção da nossa identidade em Cristo. O problema que vivemos não é o que define nossa identidade. Eu aconselhei uma jovem que depois nos tornamos amigas, hoje ela faz parte da mesma igreja que eu, em que quando ela chegou para mim, ela chegou assim, dizendo, é porque eu tenho transtorno de ansiedade. E aí foi muito tempo de acompanhamento, até agora foi o acompanhamento mais longo que eu já fiz, porque como a gente estava na mesma igreja, então o contato era muito próximo, né? E nos tornamos amigos, né? Surgiu essa identificação. Então a gente estava se encontrando regularmente, até que posteriormente o pastor da igreja com a esposa passou a fazer o acompanhamento dela e do esposo. Ele é casado. Então ela chegou para mim com essa definição, essa autodefinição, né? Eu sou uma pessoa eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade, sou uma pessoa ansiosa. E foi impressionante, assim, a caminhada que ela fez, né? A gente pôde ir identificando as causas dessa ansiedade, as causas situacionais, digamos assim, da ansiedade, e depois fomos trabalhando a relação dela com Deus. E a história de um irmão que ela perdeu, né, muito jovem, parece que com 15 anos, se não me engano, ou foi com 18 anos, e ela cuidou desse irmão no hospital. Então, o irmão faleceu de um problema cardíaco, que foi um processo bem doloroso na família. Só era ela e esse irmão, né? A mãe divorciada, e, enfim, processo bem doloroso mesmo. E ela guardou muito medo da morte. E aí, posteriormente, mesmo depois de convertida, ela tinha ainda esse medo da morte, né? E aí, posteriormente, ela está passando muitas dificuldades no trabalho dela, concursada na prefeitura próxima à nossa cidade. Ela está passando muita perseguição no trabalho dela. E aí, um belo dia em que ela estava assim no auge desse desgaste no trabalho, aconteceu uma situação em que ela sentiu, houve uma chuva muito intensa lá nessa cidade onde ela estava, muito forte, e estava correndo o risco deles não conseguirem retornar para casa, para João Pessoa, e aí ela se preocupou com o esposo. Então, aconteceu toda uma circunstância que deixou ela apavorada. E aí, depois disso, todas as vezes que chovia, ela achava que ia morrer. Vê como foi interessante o processo nela. E ela desenvolveu um quadro de ansiedade. E aí foi assim, foram várias conversas até que ela pôde falar sobre isso, porque quando ela começava a falar, ela chorava muito. E aí ela foi falando sobre isso e conseguiu ir tratando isso. E aí ela começou a dizer, começou a trazer informações que ela não tinha trazido no início, porque como ela não conseguia nem pensar no assunto, então toda vez que ela pensava, ela se fechava, né? Então aí quando isso foi se tornando mais tranquilo no coração dela, a gente foi orando, lendo a palavra, conversando, ela foi recebendo esse auxílio, né? Foi sendo amada, foi sendo conhecida e ouvindo a verdade, né? Passando por todos aqueles momentos que Potri traz para a gente. Então, ela começou a entender que precisava viver a verdade bíblica. E aí foi quando ela começou a estabelecer com Deus propósitos de não agir de determinada forma, mas daquela outra forma quando ela sentisse medo.
Então, aconteceu de ligar para mim 3 horas da manhã, porque estava chorando, porque estava chovendo. Enfim, hoje ela está bem. E é uma história que eu conto assim com muita alegria no meu coração. Em ver o quanto, perceber o quanto eu fiquei apavorada no início, porque eu não imaginava, eu não tinha clareza de como eu ia lidar com aquela situação. Eu só sabia que eu precisava da ajuda de Deus. Mas enxergar como Deus fez o processo é algo que me anima profundamente, porque de fato não depende da gente, depende de Deus. A gente só precisa ser instrumento nas mãos dele. Mas vamos seguindo aqui, né? Eu começo a contar a experiência e me empolgo, gente. Então, ter em mente foi a confiança dessa amiga, né, que eu contei agora a última história, foi a confiança dela em Deus que fez com que ela decidisse se desafiar. Porque a última etapa no processo que ela vivenciou foi conseguir deixar a medicação. Ela chegou no nível de desgaste com a medicação em que ela preferia ficar sem a medicação do que passar pelos efeitos colaterais da medicação. Então, ela disse: Eu prefiro, Dani. Eu posso ligar para você quando eu precisar? Eu pode. Assim, então, eu prefiro ficar sem a medicação. E aí ela foi fazendo, né? Depois de vários, acho que uns 2 anos, entrava na medicação, o médico mudava, fazia desmame de uma, entrava em outra. Aí ela habituou-se com essa história, né? Mas não, eu sei como é que faz o desmame. E aí decidiu por conta própria, e eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, tá? Mas ela decidiu por conta própria, se sentiu segura, resolveu correr o risco e foi fazendo o desmame, considerando todas as instruções que os médicos já tinham dado, por onde ela tinha passado. E conseguiu deixar a medicação, e está bem hoje. Então, a gente não tem ideia do quanto a perspectiva da eternidade produz mudança no coração de alguém. Foi a confiança dela em Deus que fez com que ela se dispusesse a trilhar o caminho que ela trilhou no processo. Vamos seguir? 1 Pedro 1, de 3 a 9, ensina sobre a nossa identidade de salvos em Cristo. Nesse texto, esse texto adverte que haverá pessoas que conhecem ao Senhor cujas vidas são improdutivas e sem efeito. Eu queria ler com vocês esse texto. Eu só estou de novo aqui sem uma Bíblia. Ah, não, perdão, eu tenho aqui só um instante, tá? Eu queria ler com vocês esse texto de 1 Pedro. Gente, eu acho que não é 1 Pedro, eu acho que é segundo, tá? Deixa eu confirmar aqui para a gente corrigir aí. É 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Ok? Eu vou ler. Visto como, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, ou o domínio próprio, e o domínio próprio a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ah,
Esse texto, ele é maravilhoso. Eu animo vocês a voltarem para ele depois, ainda hoje à noite, antes de dormirem, releiam esse texto. Após vocês verem esse vídeo posteriormente, releiam esse texto, voltem a ele é maravilhoso. Na verdade, toda a carta de 2 Pedro é maravilhosa. E esse texto fala do quão frágil nós somos, né? Se não estivermos em Cristo, nós não conseguimos viver a vida que, de fato, Ele quer que a gente viva. Então, Paulo vai dizer, vai nos advertir perdão, Pedro vai nos advertir que haverá pessoas que conhecem o Senhor cujas vidas são improdutivas e sem efeito. Eu já me questionei diante de algumas situações que eu já vi. Eu tenho 37 anos, por aí, de convertida, mas fui criada dentro de igreja e eu já vi situações de pessoas, às vezes, inclusive, lideranças, que eu dizia assim, não é crente, não. É não. Não tem como essa pessoa ser convertida. Eu afirmo, eu dizia, eu afirmo sem medo que Deus tenha misericórdia de mim, né? As bobagens que a gente afirma. É, Pedro está dizendo aqui para gente, versículo 9: aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, são pessoas que, por não terem tudo que ele fala aí do versículo 5 até o 8, por não terem isso em seus corações, não terem desenvolvido isso em seus corações, vivem uma vida infrutífera. E essas pessoas podem chegar para a gente para um aconselhamento, para um processo de aconselhamento. E a gente precisa ajudar ela a olhar para a eternidade e desejar mais, desejar mergulhar na vida intensa com Deus. O ponto 2 aí que o texto nos ensina, que tem a ver com infundir, né, levar, incentivar a pessoa a uma vida com Cristo. O ponto 2 o texto afirma que tais pessoas não produzem o fruto por falta das qualidades essenciais de caráter. Então, elas não somente é verdade que existem crentes infrutíferos, como eles não produzem o fruto por esse motivo aí. E no versículo 9, continuando aí para o ponto 3, essa improdutividade tem a ver com o desfocar, né, da identidade, do olhar da identidade em Cristo. A improdutividade resulta do esquecer-se da identidade em Cristo. Uma pergunta que eu gosto de fazer no aconselhamento é: quem é você? Eu tenho um amigo muito querido, muito chegado, em que eu acompanho no sentido de que eu conheço, né? Temos amizade já de longo tempo. E em vários processos da vida dele, de cair no pecado e retornar para Cristo, eu sempre faço essa pergunta a ele. E é interessante perceber a resposta que ele dá. Quando ele está desfocado, está longe, com o coração longe do temor a Deus, e eu pergunto, quem é você? As respostas são alguma coisa do tipo, não sei. Minha cabeça está tão confusa que eu não consigo nem responder essa pergunta, Dani. Ou, não quero falar disso agora. Mas quando Deus mói, né, chama ele, quando Deus quebranta a vontade dele, o coração dele, e aí eu pergunto, quem é você? Aí a resposta é certeira: pecador que carece da graça de Deus. Então, o coração temente se reconhece como um pecador carente da graça de Deus. E essa não é uma resposta que pode ser aprendida. Ela precisa ser experimentada, aprendida no sentido de apenas cognitivamente, né? Apenas intelectualmente.
Não é uma resposta pronta, que você puxa lá da manga, mas é algo que vem do coração, que se manifesta com as atitudes. Então, quando o coração dele se volta para Deus e eu pergunto quem é você, a resposta de pronto é pecador, carente da glória da graça de Deus. Esse texto também nos ensina aí no ponto 4, nos lembra, ou nos relembra que em Cristo nos foi dado tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, quando alguém nos procura, o aconselhado nos procura dizendo que não tem forças, como eu comentei em outro encontro da gente aqui, né? Ah, é muito difícil, Dani, isso eu compreendi, eu quero fazer isso, mas é muito difícil. E eu disse para vocês que eu costumo responder, não é difícil, eu acho que você ainda não entendeu. Não é difícil o que você está falando. É impossível. O que eu estou lhe apresentando como propósito de Deus para a sua vida não é difícil de fazer, é impossível. E isso é para que você entenda que você não pode fazer sozinho. Então, Deus nos deu tudo que a gente necessita. Por isso que quando alguém me diz, é impossível, eu não consigo, aí eu pergunto para a pessoa, mas você quer conseguir? Ah, eu não consigo, eu não consigo querer fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto, e você quer querer? Porque quando a gente quer, a gente está no nível, o aconselhado está no nível que ele não quer nem ouvir falar de Deus. Aí o que me resta perguntar a ele é, mas você quer querer ouvir a vontade de Deus? Porque quando o coração dele ainda está temente, ele diz, Dani, eu estou tão brava com Deus, eu estou tão indignada com a situação que eu estou vivendo, que eu não quero nem orar. Aí eu pergunto, mas você quer que Deus transforme esse sentimento no seu coração? Dani, eu preciso de Deus. Ah, então a gente vai orar. Eu vou orar por você. Eu vou orar com você e por você. Então, perguntar se a pessoa quer desejar ou se a pessoa quer querer a vontade de Deus é uma pergunta interessante. É uma pergunta diferente que leva a pessoa a refletir. Ah, eu não quero fazer a vontade de Deus e eu vou ficar assim mesmo, entregue à minha própria vontade? Então, é nessas horas que a gente precisa ainda mais de quebrantamento no coração. Ponto 5 aí do texto, versículos também de 5 a 8, vai afirmar que quando começamos a viver a nossa identidade de Cristo, a maneira como vivemos muda. Então, é quando a gente se dobra diante de Deus que a gente enxerga a santidade dele, que é impossível, se torna impossível para a gente continuar na lama do pecado. Então, a gente sente a necessidade de manifestar uma vida, um comportamento diferente. Infundir a identidade de Cristo passa por esses aspectos. Piedade significa viver uma vida que honra a Deus, desde a hora em que sou aceito na família de Deus até quando eu me uni a Ele na eternidade. Vida piedosa é isso. Entendendo dessa forma, se torna perceptível que a guerra pelo senhorio no coração humano é uma guerra pela definição da nossa identidade. Quem você é em Cristo. Ou melhor, quem você é. Quem eu sou. Se a resposta para essa pergunta não passa por pelo senhorio de Cristo na minha vida, então eu estou sendo o próprio Senhor da minha vida. A minha vontade é quem está me conduzindo. E a minha identidade, consequentemente, vai ser definida por isso, e não pela identidade de Cristo. E aí vem o último aspecto, né? O último objetivo do processo de fazer a vontade de Deus. Proporcionar a prestação de contas. Consiste em caminhar ao lado das pessoas e ajudá-las com seus fardos enquanto lutam para estarem onde Deus quer que estejam. É o momento em que a pessoa dá os passos de fé para a mudança, mas ainda não está pronta para caminhar sozinha. A gente vai caminhando com a pessoa. Ah, essa foto que está ilustrando aí o capítulo, ou melhor, os capítulos 13 e 14, foi uma imagem difícil de conseguir, porque são duas jovens, né, são duas competidoras chegando juntas. E eu acho que ela é uma imagem muito simbólica para tudo isso que a gente está conversando aqui durante toda essa caminhada, né? Ela representa bem o livro que a gente está lendo.
A prestação de contas ajuda as pessoas a fazerem o que é certo ao longo do tempo. Então, é quando a pessoa reconhece que me reconhece, lhe reconhece como um conselheiro ou como uma pessoa que pode exercer autoridade sobre a vida dela, que ela vai se dispor a contar para você como está a vida dela. E é interessante como as pessoas, quando elas de fato querem corrigir suas vidas, como elas confiam a vida delas a gente. Por isso que eu costumo dizer, é um grande privilégio aconselhar. Pessoas que de fato querem viver uma vida que agrada a Deus e reconhecem que precisam de ajuda, elas derramam o coração dela diante da gente. E é preciso muito temor a Deus para a gente lidar com essa pessoa, né? Com essa intimidade. É a gente trabalhar junto, exercer o ministério que o Espírito Santo exerce na vida da pessoa. Caminhar junto com a pessoa e ajudá-la a não desistir, a não perder de vista a eternidade. Ter alguém a quem prestar contas proporciona relação Ter alguém a quem prestar contas proporciona relação em que precisam se manter responsáveis, cientes, determinadas e alertas, até que sejam capazes de prosseguir sozinhas. Sabe aquela coisa de, eu não queria ir para academia, mas fulaninho, marquei com minha amiga para ir, então eu vou só porque eu já marquei com ela. Pronto, é mais ou menos isso. A prestação de contas é aquela coisa, é aquela relação onde a pessoa diz assim, poxa, eu prometi para a Dani que eu ia fazer. Eu entendi que eu preciso fazer, eu não estou com coragem de encarar esse problema na minha vida, mas Dani vai me perguntar se eu fiz. Então, tem a ver com essa cumplicidade, né? Esse compromisso e essa cumplicidade no processo, na caminhada. E isso ajuda as pessoas a manterem os olhos em Cristo. O papel do conselheiro é ajudar a entender qual a melhor hora para lutar e qual a melhor hora para fugir do pecado. Então, é quando a gente diz, olha, não vá por aí. Não tente a Deus, não tente ir além do que Deus espera que você faça. Ele quer que você se refugie nele, então não insista nisso. Não insista em enfrentar essa pessoa que está decidida a lhe causar mal. Não insista em se expor a situações que você sabe que serão tentadoras para você. Não insista por aí. Luta, fuja. Fuja em direção a Cristo. Se refugie nele, ou então, por que você está desistindo? Deus já não nos deu espírito de covardia, mas espírito de força. Então, vá adiante, Deus é com você. Você consegue perdoar, você consegue se calar, ou você consegue falar o que precisa ser dito em amor, em coragem. Então, a prestação de contas tem a ver com isso que eu tenho falado, que eu estou trazendo aqui para vocês, com essa caminhada juntos. Proporcionar a prestação de contas produz 5 ganhos, né, para o aconselhado. Vai dar a ele uma estrutura diante da vida caótica, então ajuda a pessoa a organizar as ideias, traz uma direção por poder dividir as dúvidas na hora de tomar decisões. Então, quantas vezes na vida dessas pessoas que eu aconselhei, elas me ligaram ou mandaram mensagem para dizer, Dani, e agora? Né? E isso não era aquela relação de dependência emocional. É preciso deixar isso claro. Não era uma relação de dependência emocional. Era uma relação, Dani, e agora? O que é que Deus quer que eu faça? E aí a gente pode entrar, então, com a palavra. Dani, e agora o que é que eu faço? Lembra de tudo aquilo que a gente conversou? Lembra daquele texto que a gente meditou? Lembra daquilo que Deus falou com você no seu momento devocional? Então, essa direção, a prestação de contas proporciona direcionamento para a vida da pessoa. É tudo, essa nova caminhada é tão nova para ela que ela às vezes se perde. São ensinos novos. Então, ela está ainda solidificando o aprendizado. Então, a gente funciona como um suporte, um auxílio na hora de fazer as mudanças necessárias. É aquela coisa do, vamos lá, estou com você. Quer que eu vá com você? Quer que eu tenha essa conversa com fulana junto com você? Quer que eu esteja ao seu lado nesse momento? É difícil para você passar por determinada situação. Quer que eu vá junto com você? Então, esse auxílio, seja mais distante ou seja presencial mesmo, dá suporte para que as mudanças aconteçam.
Isso também vai proporcionar encorajamento, por ter alguém ao lado encarnando a presença de Deus, ajuda e esperança para continuar. A presença de Deus simboliza isso, e nós podemos ser canal, né? Podemos ser instrumento dessa presença. A forma de Deus manifestar a ajuda e proporcionar, trazer à memória a lembrança, trazer à memória a esperança que há nele. Então, nós podemos ser o instrumento que ele vai usar na vida dessa pessoa, para que ela se lembre do poder de Deus, da presença de Deus. E um último ganho é a advertência. Nem sempre a pessoa irá querer fazer o que sabe que deve fazer. Quando isso acontece, ter alguém a quem prestar contas pode ser uma proteção. Então, esses ganhos fazem parte da prestação de contas. E é bom que a gente esteja lembradas deles, para que a gente não desanime na prestação de contas, porque é um processo longo. Proporcionar a prestação de contas implica também a gente fazer essas perguntas aí. De qual tipo de ajuda contínua essa pessoa precisa? Então, qual é a ajuda? Né? É ajuda para ser ouvida? É ajuda para executar algo? Qual o tipo de ajuda contínua que ela necessita? Com que frequência ela precisa eu preciso estar perto para que a mudança continue? Recentemente eu comecei a acompanhar a esposa de um pastor, amigos meus. Ele me procurou pedindo ajuda para a esposa e como eu não conhecia ela, né? Aí ele fez esse primeiro contato, depois nos apresentamos e nos tornamos amigas. E aí ela disse: Dani, se eu pudesse, eu conversava contigo todo dia, eu tenho tanta coisa para falar. Isso já tem uns 2 meses, quase 3 meses. E aí, semana passada, ela disse: Dani, minha vida tá tão corrida e graças a Deus estou conseguindo dar conta de várias coisas que eu não estava conseguindo. E eu acho que dá para a gente ficar conversando 2 vezes por mês somente, 15 dias. Então, ela própria identificou que já estava conseguindo caminhar só, né, por um tempo maior. Então, é preciso que a gente entenda também que existe essa flexibilidade, né? E uma outra pergunta que a gente precisa fazer é: existem outros recursos no corpo de Cristo que seriam úteis durante esse período? E aí essa pergunta, gente, é fundamental. O processo de aconselhamento demanda ou exige, eu não sei se exige é a melhor palavra, mas não deve desconsiderar a, a importância do corpo de Cristo. Por mais que o aconselhamento seja bem feito, benéfico para a pessoa, nada substitui a vida em comunidade. Então, eu já aconselhei muito pessoas que vieram para mim de outras igrejas, e algumas delas não estavam envolvidas com suas igrejas, e hoje é algo que eu não faria mais, sabe? Porque chega um momento em que o processo de aconselhamento esbarra na necessidade de que aquela pessoa interaja com outras, de que aquela pessoa tenha uma autoridade pastoral sobre a vida dela, de que aquela pessoa tenha um grupo com quem ela trabalha junto na igreja e que vive ali, em sociedade, né? Comungando dos mesmos sonhos, das mesmas dificuldades. Aquela interação em grupo é insubstituível. Então, é preciso que a gente lance mão desses recursos, para que a gente possa, então, ajudar a pessoa de maneira mais efetiva. Quando ficarmos diante de Deus no último dia e enxergarmos a impressionante beleza da tela mais gloriosa do universo, a voz de Deus penetrará os sons da nossa adoração com estas maravilhosas e misteriosas palavras. Muito bem, servos bons e fiéis. Então saberemos que cada momento do ministério valeu a pena. Saberemos que fizemos parte da coisa mais importante, duradoura e bonita que já foi feita, a redenção. E eu termino aqui com essa citação, a, a exposição desses 2 capítulos. Abro para vocês, a hora está bem avançada, não consegui encerrar mais cedo, mais uma vez, né? Eu passei
todos os nossos encontros, prometendo que ia me esforçar para falar em menos tempo, mas realmente não consegui. Agradeço a paciência de vocês e abro para vocês fazerem alguma colocação ou pergunta, se vocês quiserem. Boa noite. Desculpa, gente. Logo no início eu me conectei, mas eu ainda estava me comunicando com a minha irmã. O plantão agora está sendo dela, lá em Petrolina, né? Com minha mãe. E aí não tive condição. Quando eu vi, já estava sendo gravado, eu não quis interromper, tá? Por isso entrei e fiquei aqui caladinha. Ô, Dani, a gente que agradece. E assim, o horário, do jeito que fica tarde para a gente, imagino que para você também. Desculpa aí algumas vezes que acabou abrindo a boca, mas muito, muito legal, muito importante todo esse conteúdo. E na sua apresentação, em muitas situações, eu imagino o quanto que a gente tem que estar na dependência mesmo do Espírito Santo, porque em alguns momentos, eu acho que se o preparo espiritual, o conhecimento da nossa parte não tiver tão assim, se a gente não tiver tão na dependência, a gente pode também se perder e não conseguir auxiliar. Eu ainda fico bastante, né, temerosa com essas situações, sabe? Mas também muito feliz em quando alguma situação em local de trabalho, mesmo que aquela pessoa não dê uma continuidade comigo, mas em um momento específico eu já consigo trazer através da palavra uma tranquilidade em um determinado momento. E aí eu fico imaginando que o Espírito Santo é realmente quem prepara e numa outra situação específica, ele também vai me preparar, porque eu estou me esforçando, fazendo a minha parte, buscando aprender e entender. É isso. Amém, Tivane, é isso mesmo. É isso mesmo, é um desafio. Parece que quanto mais a gente percebe a importância de algo, mais quando a gente deseja fazer aquilo com zelo, mais a gente fica temeroso, né? Mas, ao mesmo tempo que tudo isso que você falou é verdade, também é verdade que a gente precisa avançar, né? Porque, de fato, Deus é quem capacita. Deus não nos deixa só. O nosso Deus não seria injusto se ele nos chamasse para uma missão e não nos capacitasse para ela, né? E o nosso Deus não é injusto. Então, ele, de fato, nos capacita. É um processo em que a gente vai aprendendo a confiar nele, depender dele. Esse capítulo, os dois, na verdade, né? Eu acho que meio que supriu aquele meu anseio, né? De, vamos fazer um estudo de caso, vamos trazer algo mais prático, né? E eu acho que esses capítulos, eles conseguiram, assim, suprir um pouco a minha forma, né? De querer tudo muito resolutivo, ter uma receita de bolo, algo do tipo, né? E aí, assim, eu não li o livro todo, né? Tiveram alguns capítulos que eu vou precisar ler e os que eu li eu vou precisar reler, né? Mas, assim, eu acho que os dois pontos-chave, né, do aconselhamento, eu acho que a gente captou bem, né? Que eu acho que do começo ao fim do livro, o Paul Tripp fala disso, né? Que é a gente atingir o coração, né? E a gente está justamente sobre o que o Lu falou, né? Sob a condução do Espírito Santo, né? Reconhecer que não é a gente que faz nada, né? A gente vai ser usado como instrumento, né? Nas mãos do Redentor. E esse foco no coração, assim, nesse capítulo também ele deixa bem claro, né? Então
Tem várias coisas assim que eu vi, ele esquematizou essa questão da responsabilidade no desenho do círculo, né, que foi bem didático, né, quando ele fala da questão do discernimento e da mudança, né, a gente entendeu o que é discernimento e o que é efetivamente mudança, né, que foi aquilo que você falou, às vezes a gente conhece tudo, mas aquilo não é capaz de provocar nada, de mudar nada, né, de atingir o seu coração, né? E aí eu fico com esses dois ensinamentos, assim, que não tem uma. A gente desenvolve estratégias, né? Mas o foco é o coração e a execução é sobre o direcionamento do Espírito Santo e quem de fato faz alguma coisa é ele, né? Foi interessante você colocar isso, Dani, porque no início, né, quando o Zambelli conversou comigo, ele tinha falado sobre, no final, você pode pensar, Dani, em fazer uma avaliação e tudo. E eu fiquei pensando, como será essa avaliação, né? Será que vai ser feita mesmo? Na verdade, até agora eu não sei se realmente vai ser feita. Mas eu decidi que se ela vier a ser feita, vai ser exatamente buscando, pedindo que cada um coloque o que entendeu, né? Qual a apreensão geral do conteúdo. O que é que ficou? Porque, de fato, é muita coisa. E esses dois pontos que você tocou, Dani, com certeza eles são pontos centrais, se não forem o centro, de fato, né? Mas são pontos centrais, sim, no conteúdo que ele apresenta para a gente nesse livro. E também, eu não sei se acrescentaria, porque já ficou uma resposta tão completa de Dani, mas ficou muito marcado em mim falar a verdade em amor. Isso, nossa, desde que eu ouvi que essa verdade em amor, e não aquilo que vai agradar ao outro ou calar, por sejam quais forem os motivos. Mas isso ficou muito forte também para mim nesse livro. E aí, gente, mais alguém quer compartilhar? Dani, eu não sei se além de Dani e Lucivânia, não sei se Valna está com a gente agora nesse finalzinho e quer compartilhar alguma coisa. Não sei se entrou mais alguém, gente. Acho que não. Eu estou realmente com limitação para ver aqui. Não, entrou não, Dani. Pronto, então somos só nós mesmo. E, bom, encerramos. Terminamos por hoje. Ah, eu realmente sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Tenho amado a Igreja Batista Fonte em Paulo Afonso já há bastante tempo. Tenho muito carinho por Zambelli e por Karen. E me alegra demais, uma alegria muito sincera de poder participar de alguma forma, contribuir de alguma forma aí com o crescimento de vocês. E agora o grupo tem mais que 5 nomes, né? Porque eu orava por Zambelli, Karen, Vila, a família. E agora tem outros nomes também para acrescentar. E os nomes têm rosto, e eu fico muito feliz de ter conhecido vocês. Muito obrigada pelo acolhimento, pelo carinho, pela atenção. E a gente pode então encerrar com oração. Silvânia, tu pode orar com a gente, encerrando? Posso sim. Amém. Então. Senhor Deus, obrigada por essa oportunidade, por esses momentos tão preciosos em que aprendemos muito mais da tua palavra, com o objetivo de espelharmos a tua imagem, Cristo Jesus. Obrigada que a gente tenha sempre um coração disponível, amoroso e em verdade, na intenção de ajudar ao outro, e estar sempre
colocando o teu nome como centro de todas as coisas, Deus. Nunca por vaidade, mas sempre nos humilhando e buscando cada vez mais conhecimento para que possamos ser usados como instrumentos, verdadeiros instrumentos teus aqui na terra, ó Pai. Nos capacita cada dia mais e nos dá a força que precisamos para cada dia que o Senhor preparou para nós. Que a gente não tenha insegurança, e sim a certeza de que em todo momento o Senhor está conosco. Para todas as decisões, nós podemos contar com a tua preparação, Senhor, não é nossa. Será sempre na dependência, com o coração disponível, que estaremos ajudando e trazendo mais e mais pessoas a conhecer esse poder libertador de amor em verdade. Tá? Amém. Eu quero agradecer muito a vida de Dani Almeida e todo momento tão disponível, trazendo esse conteúdo que para a gente foi de muita importância, que possamos aqui na nossa igreja auxiliar cada vez mais e estarmos preparadas para essa nova etapa. Senhor Deus, obrigada por todas as oportunidades, diante de momentos que têm sido tão difíceis, ainda assim, para cada uma de nós, né? Buscamos forças e estamos aqui, na tua presença. E eu tenho certeza que isso alegra o teu coração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, lindas. Beijo. Amém. Obrigada, Tchau, obrigada, Dani. Uma Vamos tirar boa um noite. print? Vamos tirar um print? Ah, é? Então Vamos. bora. A gente não está muito bonitinha, não, mas vamos tirar um print. Cabelo. Deixa eu tirar um print aqui, peraí. 1, 2, 3 e já. Pronto. Valeu. Uma boa Obrigada, noite. Dani. Boa noite. Dani Almeida, não esqueça o convite para visitar Paulo Afonso, tá? Eita! Vou anotar na agenda. Tá, joia. Vou começar a orar, agenda de oração. Tchau, tchau, meninas. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite. Beijo.